antes do final desse vídeo, tem uma técnica, um exercício muito simples mesmo, mas não menospreze a simplicidade, porque é um exercício extremamente poderoso, muito poderoso, para você ter uma experiência direta, não uma experiência de iluminação. Quem sabe se isso não aconteça, mas não é essa a promessa. É simplesmente para você experimentar, estar fora da mente. E esse exercício é extremamente poderoso para isso, para você sentir-se fora da mente, já que todo o assunto desse vídeo é filosófico. Então essa técnica, esse exercício, servirá para você ter uma experiência direta. Eu espero de coração que esse conteúdo possa ser útil na sua vida. O nosso assunto de hoje é iluminação espiritual. O que é iluminação? É uma pergunta bem curta, né? O que é iluminação? Bom, aí nós poderemos filosofar por dias e dias e dias e ainda assim não seria compreendido de fato o que é iluminação, já que é um evento que transcende a mente. Nenhuma mente humana consegue entender o que é a experiência de um ser iluminado, do que é a experiência da iluminação. A mente não consegue entender. E em volta disso existem muitas filosofias, muitas tradições, religiões geraram, nasceram, se desenvolveram e existem até hoje em volta desse assunto. Então é realmente complexo entender o que é iluminação, porque é algo que não dá para ser realmente transmitido através de palavras, mas dá para nós fazermos uma filosofia em volta do assunto. E é isso que eu vou buscar fazer nesse vídeo aqui. Eu vou buscar provocar em você o desejo, a intenção de buscar o despertar final. A iluminação é o despertar final. Quando um ser realmente desperta, se ilumina completamente, ele agora está livre, né? Totalmente livre, não está mais sujeito às amarras do sofrimento. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o Eckhart Tolle, que é autor de vários livros, e o livro mais conhecido e famoso dele é esse aqui, ó, O Poder do Agora, que eu recomendo sempre esse livro aqui no canal e recomendo também no meu treinamento fechado, que é um livro fantástico, um livro libertador. Então o Eckhart, ele tem uma linguagem bem simples, uma linguagem bem do dia a dia, maravilhosa, e por isso que eu escolhi a linguagem dele para falarmos sobre o assunto. E aí eu vou ler alguns parágrafos aqui e vou dar uma pausa para fazer comentários, para fazer umas perguntas, né, em você, para provocar um pouco mais em você, para você sentir realmente interesse e vontade de trabalhar em volta do despertar final, que é a iluminação, ok? Então o Eckhart diz assim, ó, iluminação, o que é isso? Alguém perguntou para ele, na verdade, né? Iluminação, o que é isso? Aí ele já começou com uma história. Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou a sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Perguntou o estranho. Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Para quê? Não tem nada aqui não. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Vamos resumir a história. O mendigo ficou 30 anos sentado em cima de um caixote, mas nunca teve curiosidade de abrir. Nunca quis abrir aquilo para saber. Simplesmente achou aquilo lá e sentou em cima e ficou ali sentando direto. Então um estranho, um dia passando, ele pede um trocado, né, uns trocados para o estranho. O estranho falou que não tinha os trocados, mas mandou ele abrir a caixa. Ele falou que não tinha nada na caixa, que aquela caixa velha já estava há tanto tempo.
Mesmo assim, o estranho insistiu: abra a caixa, abra a caixa. Ele foi e abriu, e a caixa estava repleta de ouro. Resumindo, imagine a cena. O cara passa 30 anos mendigando, passa 30 anos na miséria, e ao lado dele, que todos os dias ele está ali, sentando em cima, uma riqueza inestimável, uma riqueza inestimável. Agora o Eckhart quer realmente passar a mensagem do que essa história significa. Eu sou o estranho, sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro de você. Eu sou o estranho, Eckhart está falando, eu sou o estranho, sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro de você, para você olhar dentro de você. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Busca do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenha um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso que ele disse antes, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você. E ao mesmo tempo é muito maior do que você. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Antes do final do vídeo. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do seu nome e da sua forma. Cada ser humano tem o potencial de se iluminar, mas ele precisa ir além do nome ou daquilo que ele conhece de si mesmo, que ele acha que conhece de si mesmo, e da sua forma corpórea, da sua forma corporal. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe consciente ou inconscientemente como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. E não é assim que nos acontece. Nós nos sentimos um ser pequeno, um indivíduo, uma pessoa. E aí nós olhamos para as gigantescas coisas que estão à nossa volta, os desafios, Doença, separação de relacionamento, ou falta de um parceiro, ou a nossa aparência, ou a nossa condição financeira, ou o problema de um filho, ou o problema de um pai, da mãe, do irmão, enfim. Nós nos sentimos pequenos porque nós estamos identificados com a forma. E a verdadeira essência, a verdadeira natureza nunca se revela porque nós estamos inconscientes o tempo inteiro. Adoro a definição simples do Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Buda dizia isso. A iluminação é o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz o que a iluminação não é. Não é sofrimento. A iluminação não é sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Aí está a questão intrigante, O que resta quando não há mais sofrimento? Os seres humanos, no dia a dia, não sabem. Porque a vida do ser humano comum é prazer e sofrimento o tempo inteiro. E mesmo as pessoas mais ricas do mundo, elas sofrem. Elas adoecem, elas sentem dores, desafios emocionais, às vezes separação de relacionamento, às vezes a perda de um ente querido. Enfim, tem tantas coisas, Confusão mental, confusão emocional.
Só do ser humano não se conhecer já é fonte de sofrimento. Então não há nada nesse mundo que é possível de parar o sofrimento, a não ser o despertar, né? Então é por isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas o que resta quando não há sofrimento? Buda silencia a respeito. E esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Foi o que falei no início desse vídeo, quando perguntava para o Buda o que era iluminação. Não tinha como o Buda responder em palavras, né? Se a pessoa realmente quisesse saber, na real, ela teria que investigar dentro dela. Vou falar mais um pouco mais à frente. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. A mente pode até deduzir isso. Bom, isso é difícil de alcançar. Isso é uma conquista sobre-humana. Isso tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e outro. Mas o que o Eckhart está falando aqui é que não deveria ser sobre-humano. Deveria ser apenas um trabalho natural nosso, voltar para a nossa essência. Mas, de fato, acaba se tornando quase sobre-humano, porque a mente está sempre trabalhando contra essa realização, né? Eu posso usar a palavra conquista também aqui, mas não é uma palavra muito adequada, porque não é algo para ser conquistado. É algo que já existe em nós. O que nós precisamos fazer é remover a ignorância. O que nós precisamos fazer é remover aquilo que nós achamos que somos. Então seria isso, não seria uma conquista. Já está sempre lá, está sempre aqui, né? Está sempre aqui disponível. Nós precisamos fazer o trabalho de remoção. Não adquirir mais crenças, mas remoção. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? Alguém perguntou isso para o Eckhart. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? Ser é a eterna e sempre presente vida única que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, inclusive nas pedras, nos animais, nas aves, nos rios, nos peixes, tudo, o ser está dentro. O ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, com a mais profunda, invisível, indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo com a mente. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. E é por isso que nós praticamos a meditação. Claro, existem outras técnicas também para silenciar a mente. Mas de uma forma ou de outra nós precisamos silenciar a mente para poder experimentar o ser, que é justamente a mente a barreira para vivermos em união permanente com a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira essência. Mas como a mente está tão acelerada, pensando o tempo inteiro, julgando, analisando, investigando, reagindo, né, reclamando, enfim, esse barulho todo mental não nos deixa acessar isso que é o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira natureza que está sempre presente. Olha que paradoxo, né? Nós vivemos como mendigo no mundo e nós temos um reino eterno. E está aqui agora, mas por inconsciência, por não ter um treinamento, por não fazer um treinamento adequado para silenciar essa mente, nós ficamos migalhando no mundo, nós ficamos vivendo como um escravo. É de se pensar, né? Vamos dar continuidade. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, nesse instante, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. É assim, você experimenta, mas você não consegue explicar isso mentalmente. É como as experiências em meditação. Nós temos a experiência, mas nós não conseguimos explicar isso mentalmente. E nem falando para alguém. Você pode falar, a pessoa, que bacana, legal, cara, nossa, irado essa experiência. Mas ela não entendeu. Ela não entendeu, porque não tem como a mente entender. A mente é muito menor do que a experiência, muito menor do que isso. Então não tem como algo menor conhecer algo maior. Não tem como algo finito conhecer o infinito. Então a mente não conhece, não consegue entender e deduzir isso.
Por isso ele está dizendo aqui, recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. Então eu vou parar aqui e vou dar uma resumida para fechar o assunto. Quando nós silenciamos a mente, essa mente barulhenta para, pelo menos por uns instantes, né, minutos, segundos, ou horas, ou dias, né? Quando se passa dias, normalmente acontece a iluminação, aí já não retorna mais, essa mente não retorna mais. Você tem o uso dela, você pode usar ela a hora que quiser, mas ela já não tem mais controle sobre você. Mas enquanto nós não dominarmos essa mente tem controle sobre nós. E a iluminação é justamente quando essa mente se torna obediente ao ser. Ao invés dela ofuscar o ser, não, ela deixa, nem é porque ela deixa, ela se rendeu ao ser, né? Agora ela percebe que ela é menor do que o ser. Porque essa mente, em algum ponto da história, vamos dizer assim, né, que não é realmente ligada ao tempo, mas ela se tornou o mestre, ela se tornou o nosso Senhor, e aí ela nos governa, e por isso que nós levamos essa vida cheia de sofrimento, e nós ficamos dizendo, é por causa disso, por causa daquele outro, 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 e não é por nada disso, porque nós já somos eternos, nós somos um com Deus, um com o Pai, mas enquanto não removermos essa casca grossa, nós nos sentiremos isolados, apenas um pequeno corpo, cheio de problemas, cheio de dúvidas, medos e anseios. Agora nós iremos para a introdução do exercício e logo em seguida irei falar como que é feito o exercício. Mas antes você precisa entender a parte teórica do exercício, antes de ir para a prática, ok? Se você, nesse momento, está ansioso ou ansiosa para chegar logo a hora do exercício, para você saber o que é o exercício, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa ansiedade, remover essa ansiedade, porque a ansiedade irá sabotar tudo no exercício. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro exercício que você tem que fazer é eliminar a ansiedade, ok? Mas vamos entender a parte teórica para depois vermos a prática. Conta-se que Buda deu um sermão silencioso entre muitos sermões que ele dava na época. Então ele pegou uma flor e ficou apreciando a flor, olhando para a flor, contemplando a flor, e em volta dele tinha vários discípulos. E os discípulos ficaram esperando ele falar alguma coisa, mas ele simplesmente não falava nada. E os discípulos continuaram a esperar. Bom, o mestre tem a forma de ensinar. Vamos continuar com paciência aqui, que ele irá falar alguma coisa. Mas Buda não disse nada. Foi então que um desses discípulos começou a rir. Começou a rir. O nome dele, pelo menos é assim que é conhecido, é Mahakassapa. Mahakassapa começou a rir. Foi então que Buda disse. Mahakassapa entendeu o sermão. Como assim? Mahakassapa entendeu o sermão? Você não falou nada, mestre. Os outros devem ter pensado, né? Mas era que o Buda estava transmitindo algo muito mais além do que a mente humana pode entender. Muito mais além do que o intelecto humano pode raciocinar ou entender. E somente um entre tantos que estava ali naquele momento conseguiu sentir isso. E aqui está a palavra, sentir. Não é uma análise, um julgamento, um intelecto. Não é um raciocínio, é uma compreensão, é um sentir. Então Mahakassapa, ele deve ter sentido aquilo e Buda soube que ele sentiu. E por ele ter rido também, aí Buda quebrou o mistério, né, e falou. Talvez o Buda poderia ter esperado um pouco mais para ver se outros iriam rir também, ou outros iriam rir porque Mahakassapa estaria rindo. Enfim, a história que é contada é assim. E aí o que aconteceu? Alguns dizem que Mahakassapa, ele se iluminou imediatamente. Naquele instante ele se iluminou, despertou. Outros dizem que ele fez um trabalho após aquilo, mas de qualquer forma ele se iluminou, ele despertou, né? E aí ele se tornou um mestre e depois foi
passando esses ensinamentos para outros e para outros discípulos que se tornaram mestres, e esses mestres ensinaram outros discípulos, né? Esses discípulos se tornaram mestres, enfim, passou por 28 gerações até se tornar o que hoje nós conhecemos como Zen Budismo. Então, o Zen Budismo vem desse sermão silencioso do Buda. E por que eu estou falando esse sermão aqui como introdução antes do exercício? Porque é muito parecido o que nós iremos fazer. Mas eu tenho que explicar outra coisa aqui para que você consiga pelo menos deduzir o que poderá acontecer. Porque senão você não vai nem saber o que aconteceu ou se você teve a experiência ou não. Então eu preciso explicar outra coisa. Vamos imaginar o Sol. O Sol, ele brilha dia e noite, o tempo inteiro. O Sol nunca se vai, né? Ele nunca escurece. Nós falamos, o Sol se foi. Mas ele não foi, foi a Terra que girou e aí ficou escuro para nós. Ou então entrou uma nuvem na frente do Sol e aí nós perdemos o contato com o calor do Sol, o brilho do Sol, os raios do Sol, né? Mas ele continua a brilhar. Inclusive quando está chovendo e aquela tempestade toda, o Sol continua por cima das nuvens. Nós estamos aqui no escuro e sentindo aquela tempestade inteira, mas o Sol continua a brilhar sempre. Então isso seria comparado com a nossa verdadeira natureza, a nossa essência, que brilha eternamente. Está em um orgasmo, um êxtase com Deus eternamente. É o próprio Deus, né? Mas nós usamos aspectos para poder explicar as coisas. Nunca se vai, nunca fica triste, nunca fica abalado, é imortal, enfim, não está sujeito à impermanência, nada, é supremo. Só que existe o obstáculo nosso de experimentar e vivenciar isso, que é essa nuvem de pensamentos, essas nuvens de emoções. É isso que nos torna pequeno, é isso que nos torna humano, fraco, débil, nos torna tão vulnerável. É esse envolvimento, é essa convicção de que somos isso. Então, qual é a única maneira de removermos essas nuvens, ou seja, tirar elas para o Sol aparecer? São as técnicas, e existem muitas, né? Técnica de meditação, existem oração, existem investigação, né? Que é discernimento, conhecimento, muita coisa. Só que para resumir o assunto, porque é isso que interessa aqui para nós vamos fazer um exercício parecido com esse que o Buda fez, né? Que Mahakassapa acabou entendendo o que o Buda estava transmitindo. Então, como que nós vamos fazer o exercício? O ideal, o bom mesmo, seria se você tivesse uma flor em casa. A flor, ela tem uma vida, né? E, de preferência, se essa flor fosse viva, né? Ela estivesse ali no vaso e não cortada. Mas, independente, se você tenha um vaso ou uma flor cortada, assim, na água, né? Como a gente compra e coloca na água, tudo bem. Ou então, se você for em um momento em um parque da sua cidade, ou em algum lugar que tenha uma flor para você fazer isso, será muito mais poderoso e intenso. Porém, se você não tiver uma flor, você pode fazer isso com uma xícara, pode fazer isso com uma taça, você pode fazer com qualquer coisa. Como é que procede? Você vai contemplar. Contemplar é testemunhar. Testemunhar isso como se fosse, por exemplo, esse livro aqui é a flor, ou a xícara, ou qualquer coisa. E você vai testemunhar isso. E testemunhar não é julgar. Por exemplo, esse livro aqui eu posso julgar e falar, esse livro tem a capa meio verde, né? Meio azul, ele é quadrado, ele tem o formato assim, tem a textura assim, assim, assado, e fazer toda uma análise. Isso é o julgamento. O testemunhar não é isso. O testemunhar é contemplar. Você apenas observa, sem fazer nenhum julgamento e nem usar a imaginação. Esse exercício aqui é diferente dessas técnicas de usar a imaginação. Você não deve usar a imaginação. Você deve testemunhar. Simplesmente testemunhar, sem fazer julgamento e sem usar a imaginação. Onde você vai observar de tal forma, de tal maneira, que a sua mente ela precisa dissolver. Ou seja, você precisa parar de ficar falando, por exemplo,
Isso aqui é verde, olha só, essa letra aqui é verde, agora, né? Então, quando você olha, sua mente já está dizendo agora. Aí você está deduzindo agora é esse momento. A letra é verde, está em letras destacadas, maiúsculas. Essas coisas todas que a mente fica fazendo. Isso precisa suspender. Você tem que somente testemunhar, testemunhar. Assim como a flor. Você pode pegar a flor e aí você vai contemplar a flor. Mas você não vai dizer se a flor ela é vermelha, amarela, branca, a cor que a flor tiver. Você não vai falar isso. Nem vai falar se ela é bonita, se ela é feia, nem se ela é cheirosa ou se ela já está em decomposição. Nada disso. Apenas testemunhar, como se você tivesse ido embora. Você foi embora. Você, como você, foi embora. Quem está ali agora é o ser. Quem está ali é a consciência pura e transparente. E aí o que irá acontecer? Que no momento que você está contemplando ali, contemplando, vai chegar um ponto que a flor vai desaparecer, se for a flor, ou se for uma xícara ou qualquer coisa. Aquilo vai desaparecer. Assim como você vai perceber que você também esqueceu de você. Você esqueceu do seu eu, você desapareceu. Só que eu falar você desapareceu, você vai ficar com a ideia, mas onde que eu fui? Então não é isso, não pensa assim. Só tenha a compreensão de que por aquele momento de contemplação, você, como você se conhece, deixa de existir. Ou seja, se eu pego esse livro aqui agora nas minhas mãos, eu vejo que o livro está aqui, que eu estou raciocinando sobre ele. Mas se eu estou testemunhando, então o raciocínio é suspenso. Eu não fico julgando o livro, nem fico percebendo a minha forma física. Eu aqui e o livro lá. É apenas um testemunhar. Eu sei que não é tão simples, tão fácil. É simples, na verdade, né? Não é fácil o exercício. Mas o exercício é procedido dessa forma. Então você vai testemunhar. Depois de alguns segundos, ou talvez no máximo minutos, se você conseguir pelo menos um minuto já, nossa, supremo a conquista, você vai quebrar, aquilo vai perder. E aí você vai perceber de novo a flor e você. Mas você vai lembrar de que você teve a experiência de fato de que tanto a flor quanto você se tornou uma coisa só. Então essa experiência de você pegar ali a flor ou de pegar um objeto e apenas testemunhar aquilo sem fazer nenhum julgamento, sem nenhuma análise, você irá sentir que você como tal, por aquele tempo, desapareceu. É como tomar um banho consciente. Quando você está tomando um banho consciente e você não está pensando em nada, nem no futuro, nem no passado, nem analisando ali agora, apenas sentindo a água cair no seu corpo, o banho, você está totalmente presente. Isso é estar fora da mente. É claro que isso não é iluminação. Isso é apenas frações, fragmentos de uma percepção mais elevada. E experiências místicas é outra coisa, né? Embora isso seja também uma experiência mística. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre experiências místicas. Mas aqui eu só quero que você entenda que se não tem presença de mente, nós estamos em algo muito maior e mais elevado e mais profundo. Então isso seria um fragmento, uma pequena fagulha do que é a iluminação. Eu espero que o exercício realmente seja significativo para você, que realmente você sinta a experiência. E claro, se você não conseguir sentir de primeira, você faz de novo, até você sentir. Eu espero que você se empenhe de fato a esse exercício e continuo a recomendar o livro. Esse livro tem muitas formas de você perceber o agora, né, que é esse estado muito mais profundo que o Eckhart descreve, assim como os grandes mestres ao longo dos séculos. Lá na minha estante virtual, no meu site, tem esse livro. Não só esse livro, mas vários daqueles livros que eu já li, que tem ali, eu indico lá na minha estante virtual. Então você vai lá no meu site e vai lá em livros, e aí você irá ver vários livros que eu indico lá, e esse aqui também está. Inclusive, esse aqui ele está em destaque, logo na primeira fileira ali na frente, esse livro está lá. Se você clicar em cima dele, ele te leva para a Amazon, e aí você pode pedir ele se você quiser, se você
desejar estudar esse livro. Mas eu recomendo muito mesmo o estudo e a busca de conhecimento nesse sentido, né, do despertar supremo da consciência. E o Eckhart, ele tem uma linguagem muito simples, muito fantástica do dia a dia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.